Olá, boa noite, gente. Então vamos começar aqui mais uma aula. Já estamos na aula 4, né? Revendo antigas concepções acerca do termo pesquisa. O que é senso comum? O que é conhecimento científico? Né? Então, esse é o conteúdo da nossa aula de hoje de metodologia. Bom, vamos agora a alguns conceitos. Ó. A ciência e os diferentes tipos de conhecimentos. A palavra ciência vem do latim scientia, que significa aprender ou conhecer. Etimologicamente, diz Gil 2007, ciência é conhecimento. Uma definição simples, mas que abre margem para dúvidas. Então, quando Gil fala ciência é conhecimento, gente, conhecimento é aquilo que a gente estuda, que a gente comprova. Você recebe uma informação, dessa informação você precisa estar fazendo a pesquisa, identificar se realmente isso que está sendo dito é verdadeiro, qual é a fonte disso, que argumento que você tem para embasar que essa informação é um conhecimento verdadeiro e não fake news, como está acontecendo muito nos dias de hoje, né? A gente sai recebendo várias informações, mas muitas das vezes as pessoas acreditam 100% que aquilo é verdadeiro e sai transmitindo sem fazer uma pesquisa. E vocês, enquanto universitários agora, têm essa responsabilidade, porque o trabalho de conclusão de curso de vocês tem que fazer uma pesquisa, muitas das vezes é uma pesquisa de campo, que você tem que provar que aquela tese é verdadeira, baseado nos autores é relevante da sua temática, que diz aquilo, e você foi a campo, a fundo, pesquisar. Então, por isso que Gil diz que ciência é conhecimento. Bom, então todo conhecimento é científico? Gil afirma que essa definição, etimologicamente, é inadequada, pois existem diferentes tipos de conhecimento e modos de conhecer, que não são considerados científicos. Você saberia mencionar alguns? Então, olha, o primeiro dele é o popular. Então, são aquelas crendices popular que a gente vem crescendo e vai passando de geração para geração e a gente acredita que isso é verdadeiro, né? Porque nossos avós, bisavós, vai passando para os nossos pais, até chegar na nossa geração, e a gente vai crescendo assim. Então tem coisas que dá certo, tem coisas que não dá certo, mas alguém foi lá comprovar para ver se realmente é verdadeiro? Então as crendices diz, ó, provavelmente faz parte da sua vida ou da sua família o uso medicinal na forma de chá de plantas denominado hortelã. Aqui é só um exemplo. Então quando a gente fala assim, o uso medicinal, vamos pegar o exemplo dos índios, né? Que eles ali usam muitos remédios nas suas tribos ali, e a cura, né? A gente da zona urbana, o que a gente faz? A gente pega, você vai numa farmácia. Mas só que lá na aldeia não tem uma farmácia. E aí como é que você faz? É através das plantas, das ervas medicinais, que os índios ali conseguem fazer um curativo, cicatrizar uma ferida. Isso é senso comum. Por quê? A ciência, ela estuda. Então, ela vai lá no senso comum buscar por que o índio usa aquela certa planta, aquela certa erva medicinal, e ele consegue a cura da população dele ali. Né? Então, assim, ambos são importantes. Tanto o senso comum como a ciência, um complementa o outro. Porque o senso comum ele vem de geração para geração, e se a gente for observar, tem coisa que realmente assim não é comprovado cientificamente, mas tem outras coisas que têm fundamento. Por isso que a gente também não pode desprezar o senso comum, que faz parte da nossa vida, que a gente vem crescendo, recebendo essas informações dos nossos antepassados, e boas coisas desse senso comum dão certo. Ó, é um conhecimento que foi transmitido de geração para geração, por meio da educação informal, independente de estudo ou pesquisa. Então, quando a gente fala de educação informal,
É, é, ninguém estudou cientificamente aquilo para dizer o porquê que dá certo, né? Bom, esse tipo de conhecimento é chamado de empírico, popular ou senso comum. Isto é um conhecimento produzido a partir de experiência empírica. Então, pegando o exemplo dos índios, das ervas medicinais, eles foram fazendo experiência, sem ter uma comprovação científica. Então, pegava uma erva daqui, uma erva dali. Por quê? Porque, na verdade, a natureza ela é farta de ervas, de frutas. E aí, às vezes, o experimento daqui, o experimento dali, no senso comum da população indígena, eles começaram a identificar o que? Olha, que misturando essa erva com isso, com aquilo, está trazendo a cura. Então, vamos transformar essa erva aqui num medicamento, tá? Produzido a partir da experiência empírica, disseminado no seio da população, comum, compreensível por qualquer pessoa e aceito por todos. Esse é o senso comum. Por que ele é aceito por todos? Porque quando ele vem passando de geração para geração, quando os nossos avós, bisavós falam para a gente, eles não têm a comprovação científica. Mas, quando você pega aquela receita, pega aquele ensinamento do senso comum, você começa a observar, não é que dá certo? Não é que essa receitinha da minha avó aqui deu certo, curou minha ferida? Então, são coisas que a gente não consegue explicar. Mas olha a importância do senso comum para a ciência. Por quê? O senso comum ele me dá a possibilidade de eu pegar essas crendices populares e comprovar cientificamente se é verdadeiro aquela receita caseira de um simples chá de hortelã, por exemplo, tá? Bom, aí aqui, continuando no senso comum, no conhecimento popular, crendices populares, eu coloquei alguns exemplos aqui que a gente cresce ouvindo isso, né? Eu, pelo menos, cresci muito a minha avó dizendo, ó, chinelo virado pode matar sua mãe, ou, sei lá, chinelo virado faz mal. E aí, eu voltando na minha infância, realmente eu produzia isso. Porque minha avó falava, nossa, não vou fazer não. Mas também a gente não questionava. A gente recebia essa informação do senso comum, ia passando de geração para geração, mas você, não vou fazer. Chinelo virado faz mal. Até hoje, para vocês terem uma ideia. Às vezes eu vejo o chinelo virado, eu vou lá e desviro. Ó, tomar manga com leite pode ser mortal. Se você não quer casar, basta pedir para alguém varrer seus pés. Palma da mão coçando é sinal do dinheiro chegando. A minha orelha esquentou, deve estar falando mal de mim. Basta bater 3 vezes na madeira, afasta a desgraça. Cubra os espelhos durante tempestade, trovões, pois eles atraem raios. Visitas indesejadas, coloque uma vassoura atrás da porta. A pimenta pode afastar o mal olhado, a inveja. Deixar a bolsa no chão é pedir para que o dinheiro vá embora. Ou seja, isso aqui são alguns exemplos que eu estou relatando com vocês, entre outros, que a gente cresce passando de geração para geração. Então, esse que é o senso comum, né? O conhecimento popular, que não tem um estudo cientificamente. Alguns cientistas até pegaram alguns exemplos desses e comprovaram que alguns realmente tinha embasamento para ser uma ciência, para ser um conhecimento, que é uma verdade, e outros foi constatado que realmente é uma mera crendice que a pessoa acreditou lá no passado e foi passando de geração para hoje. Né? Porque é uma situação assim, bom, eu não vou duvidar, então é melhor evitar. E assim a gente foi crescendo. Assim como eu dei o exemplo para vocês que eu fui crescendo ouvindo essas crendices dos meus avós, muitas outras pessoas também.
E a gente acaba o quê? Reproduzindo. Bom, se meu avô falou, se minha avó falou, faz mal, não é bom. Então vamos manter essa crendice popular aí. E ela tem até hoje, né? Que a gente fala, né? Ah, gato preto dá azar, passar debaixo da escada. E se você começar a observar no nosso dia a dia, como algumas pessoas evitam isso, né? Você está passando na rua, aí tem lá, sei lá, você está passando numa avenida de comércio, e aí o pintor colocou uma escada ali na calçada e está pintando ali. Muitas pessoas fazem o quê? Não passam debaixo da escada, passa um pedaço na rua. Ou de repente você cruza com um gato preto, você desvia dele. Então, tudo isso é oriundo do quê? Do conhecimento popular, que a gente cresceu com isso, enraizou na gente, e a gente o quê? Não ignora o senso comum. Bom, eu cresci ouvindo isso, então eu vou o quê? Manter distanciamento, evitar passar debaixo da escada, deixar o chinelo virado, entre outras crendices que a gente vem ouvindo ao longo da nossa vida. Bom, um outro conhecimento é o conhecimento religioso. Então, quando a gente fala assim, ó, diversidade religiosa, então a gente precisa o quê? Aprender a respeitar. Cada um tem a sua crença. Então, eu posso até não concordar, mas eu preciso o quê? Respeitar. Ó, o conhecimento de que Deus existe ou de que o ser humano é dotado de uma alma espiritual, imortal, é uma crença. E para muitos é uma verdade incontestável. No entanto, para outros, são afirmações que não têm explicação clara, objetiva, de por quê e como essa verdade se manifesta. Esse tipo de conhecimento está relacionado com a fé e a crença no divino, tendo sua origem na inspiração e não na razão. Então, gente, o conhecimento religioso é seu, é o estudo que você vai fazer em cima da sua religião ali. Então, você vai aprofundar, você vai acreditar no seu Deus, né? Que a gente fala assim, Deus é um só, né? Tem várias segmentações, né? Tem o católico, o evangélico, o espírito, umbanda, enfim. Mas a gente não pode desrespeitar a crença do outro, né? Então, por isso que tem essa diversidade religiosa, intolerância religiosa, sabe? A gente não é obrigado a concordar com tudo, mas a gente precisa o quê? Respeitar. É a crença dele, ele acredita naquilo ali, aquilo ali para ele é uma verdade incontestável. Então, o ser humano, o mundo, ele precisa assim, ter mais respeito nas diversidades, porque nós não somos iguais. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu pensamento, cada um tem o seu jeito de ser. Mas nem por isso eu tenho que discriminar o outro. Então a gente tem que aprender a exercitar a realmente o quê? Ao respeito, em primeiro lugar. Bom, eu não gosto desse segmento religioso, mas eu respeito. Se a gente for observar assim, às vezes na nossa família, né, no nosso elo de ligação mais próximo, que é a nossa família, nós temos ali, ó, vários tipos de religiões dentro da mesma família. Não significa que todo mundo daquela família é da mesma religião. E aí? Do mesmo sangue. Às vezes irmãos com religiões diferentes, pais e filhos com religiões diferentes. Quer dizer, então a gente precisa o quê? Para ter uma boa convivência, respeitar a diversidade do outro, seja religiosa, seja o que for. Para a gente poder o quê? Construir um mundo melhor, né? Cada um buscando o seu conhecimento da melhor maneira possível. Bom, nós temos aqui também o conhecimento filosófico. São os questionamentos que os filósofos fazem sobre o homem e o universo em busca de compreensão desses fenômenos, né? Aqui tem alguns questionamentos, né?
Quem é o homem? De onde vem? Para onde vai? Quais são os seus elementos constitutivos fundamentais? Qual a origem do universo? Então, assim, é mais, né, vamos filosofar. Filosofia é buscando o conhecimento, a ciência sobre o ser humano e o universo. Que vocês vão estudar muito isso na disciplina de filosofia, né? Tem que filosofar muito, tem que conversar muito com os filósofos dos tempos aí, para vocês estarem entendendo um pouco mais do conhecimento filosófico, que não é fácil, né? Conhecimento científico, ó. O conhecimento científico é todo conhecimento que possibilita investigar a realidade de forma organizada, ordenada, seguindo etapas, normas e técnicas, por meio de aplicação de métodos pré-estabelecidos, buscando responder como é, por que ocorrem os fatos e fenômenos. Em outras palavras, o conhecimento científico resulta de pesquisa metódica e sistemática da realidade dos fatos. Observe que a ciência é muito diferente do senso comum e que a aventura universitária é a passagem do senso comum para o conhecimento científico. Olha que interessante aqui, ó. Vou até repetir. Observe que a ciência é muito diferente do senso comum e que a aventura universitária é a passagem do senso comum para o conhecimento científico. Então, quando eu converso com vocês que eu falo assim, olha, vamos aprender a estudar. Aquilo que você achava que era certo, lá no ensino fundamental, no ensino médio, quando você fazia uma pesquisa, agora você está aprendendo o quê? Gente, do jeito que eu fazia, era plágio. Do jeito que eu fazia, eu não estava aprendendo nada. Esse copia e cola que a gente vem se reproduzindo desde a infância até chegar na conclusão do ensino médio e você entra na universidade, você começa a entender o quê? Que tudo aquilo que eu fiz eu não consegui gerar conhecimento. Então, um grande problema nosso é isso. Quando a gente não transforma a informação recebida em conhecimento, você esquece. E com isso, bom, já ouvi falar, mas eu não tenho embasamento para poder te responder. Por quê? Porque aquilo não virou um conhecimento para você. Você não estudou a fundo como é essa passagem que você tem que fazer, porque agora vocês são alunos universitários. Então é como se o senso comum, quando ele fala aqui, ó, é muito diferente do senso comum, que é a aventura universitária, é a passagem do senso comum para o científico. Por quê? Porque essa passagem do senso comum para o científico é você saindo do seu ensino médio, entrando na universidade. E agora você tem que fazer um trabalho de conclusão de curso, com conhecimento. Por que você tem que estar fazendo pesquisa? Por que você tem que buscar autores relevantes? Para justamente o quê? Você apresentar um trabalho acadêmico, um trabalho científico. E aí você começa a sentir a diferença, que agora os seus textos são científicos, porque o seu conhecimento, ele não pode ser mais do senso comum. Não que o senso comum vai ficar esquecido. A gente precisa o quê? Ter o senso comum como base. Mas a partir de agora, nessa aventura que vocês estão como universitário, os textos de vocês têm que ser científicos. Porque vocês precisam fazer um trabalho de conclusão de curso. E esse trabalho de conclusão de curso é um trabalho que vocês têm que aprofundar, é um trabalho rigoroso, é um trabalho cientificamente que você pode estar publicando ele no futuro. Pode ser um passaporte para o seu mestrado, doutorado. Então, por isso que ele retrata nesse parágrafo aí, né? Que a ciência é muito diferente, porque a ciência ela é comprovada cientificamente. O senso comum não, é uma crendice de gerações passadas que a gente traz aquilo como verdade absoluta e vai reproduzindo.
Algumas coisas realmente foram até depois estudadas pelos cientistas e comprovaram que aquele uso medicinal lá do senso comum, pelos nossos avós, bisavós, pelos índios, realmente tem fundamento. Outros não, tá? E aqui tem um desenho aqui que mostra o método científico, ó. Então, para você ter esse método científico aqui, você primeiro precisa observar. Porque quando você começa a observar, você começa a identificar o problema. É como eu te coloco ali para você passar um dia lá com os índios, já que eu comecei falando sobre os índios, as ervas medicinais, e aí você começa a ficar lá um dia na aldeia lá, você começa a observar a cultura deles, a crendice deles, e aí nessa observação você começa a identificar problemas. Ou seja, o problema é justamente o quê? Aquilo que eu preciso investigar. Bom, aí baseado nesse problema que eu vou investigar, eu começo a levantar hipóteses. E se eu fizer assim, dá certo para resolver esse problema? E do outro jeito? Aí essas hipóteses que eu começo a levantar, eu começo a fazer experiência na prática. Porque eu estou em campo, né? Então, se eu te coloquei lá na aldeia dos índios, ali é o seu campo de pesquisa. Então, observa lá quais são os problemas dos índios. Então, você, de repente, você passa lá um dia na observação e você começa a anotar. E essas suas anotações começam a surgir o quê? Quais são os problemas? Quais são as hipóteses? Por que será que esses problemas estão aparecendo lá? E aí, que tipo de experimento eu posso estar fazendo na prática para chegar no resultado e esse resultado me dá uma conclusão positiva ou negativa. Aí, quando eu chego na conclusão, eu estou mais próximo de uma hipótese acertada. Porque aqui, nessa primeira hipótese aqui, eu tenho N problemas. E eu começo a colocar em prática. E aí eu testo a primeira, o primeiro problema, até a segundo, o terceiro, até chegar aqui, bom, eu acho que a conclusão, a hipótese que eu levantei aqui mais acertada é essa daqui. Aí sim, aí que depois eu vou divulgar. Então, é mais ou menos assim que funciona o método científico. Então, quando a pessoa ela publicou um livro, ela está dizendo aquilo, ela tem que comprovar cientificamente. Comprovando como? Através de resultados. Muitas das vezes, esse método científico é a pesquisa de campo. Quer ver um outro exemplo para o método científico? Nós estamos aí tentando combater a Covid-19. Estamos aí em isolamento social, algumas pessoas em home office, trabalhando em casa. E aí? Não tem que se descobrir a vacina? É isso aqui, ó. Porque, assim, a gente tem que começar a fazer uma observação. Qual que é o problema? As pessoas têm que ficar isoladas. Mas por quê? Por causa do contágio. Por que eu tenho que usar máscara? Por que eu tenho que tampar boca e nariz? Por que eu tenho que usar álcool em gel? Por que eu tenho que manter distanciamento social? Então, gente, olha aqui, ó, isso aqui é um bom exemplo para vocês começarem a entender para chegar na divulgação, para eu falar assim, olha, agora a vacina é 100%. Por que muitas das vezes, aqui na minha experiência, eu uso ratos de laboratório? Para justamente o quê? Testar qual que vai ser o resultado dessa primeira vacina que eu fiz aqui, nesse camundongo. Foi positiva, foi negativa? Baseado nesse resultado, agora eu já posso testar no humano? É uma hipótese mais acertada? Agora eu posso divulgar que a vacina tem 100% de eficiência, ela está sendo 100% eficiente e eficaz?
Então é assim que nasce o método científico. As coisas são estudadas, são comprovadas. E isso aqui, gente, demora-se tempo. Porque se a gente pegar o exemplo da vacina, em média, uma vacina, para ser testada, comprovada, divulgada cientificamente, demora-se, em média, 4 anos. E eles estão na luta aí, tentando fazer a vacina do Covid em 1 ano, tá? E aí a gente fica naquela situação. Bom, a vacina chegou, digamos que a vacina chegou. Bom, como é que vai ser o resultado? Será que ela já está 100% eficaz? Será que ainda não é 100%, é 80%? Essa vacina vai ter que passar por melhorias? Porque estão tentando, num tempo recorde, fazer essa vacina o mais rápido possível. Mas a média de uma vacina, cientificamente testada e comprovada, é 4 anos. Só que devido, né, ao mundo estar parado, estar isolado, a economia também sentindo aí o reflexo da saúde parada, essa pandemia, o nosso cenário econômico também acaba não ficando favorável, porque as pessoas não compram, não saem na rua, entre outras coisas. E enquanto isso, o pessoal está o quê? Testando, fazendo vários experimentos para ver o resultado e divulgar. Bom, agora a vacina está pronta para o uso no humano. E assim vai. Então, o conhecimento científico, de todos esses conhecimentos que nós estamos vendo na aula de hoje, é o que vocês precisam estar explorando, principalmente no trabalho de vocês de conclusão de curso, aonde vocês vão ter que escolher um tema, e esse tema vocês vão ter que observar qual é o problema, a justificativa, por que você escolheu esse tema, quais são os autores relevantes que já falaram, que te dá embasamento teórico para você levantar resultado, conclusão, fazer uma pesquisa de campo, mostrar lá as hipóteses, como é que você fez para chegar nesse resultado, a fonte de pesquisa. Então, são todas essas informações que vocês precisam estar fazendo esse levantamento. Então, gente, é uma coisa muito séria. Quando eu falei com vocês na aula passada sobre plágio, esse negócio de copia e cola, muitas pessoas às vezes ficam reprovadas no trabalho de conclusão. Então, vocês precisam realmente entender que, poxa, esse trabalho é o resultado de tudo isso que eu estou estudando. A cada semestre, vocês estão o quê? Estudando um conjunto de disciplina, que cada disciplina vai te dando o quê? Um embasamento para você chegar na metade do curso e conseguir o quê? Fazer um trabalho de conclusão. É lógico que você não vai estar sozinho, você vai ter um orientador para te ajudar. Mas você precisa entender o quê? Que esse trabalho científico, ele é seu. Você vai ter um amparo, mas você precisa dominar esse trabalho. Você precisa defender esse trabalho. Então, você tem que ter propriedade para conseguir apresentar esse trabalho. Então, quando eu falo para você assim, procure escolher um tema que você tem afinidade, que você tem interesse. Porque é um casamento que você faz com esse texto aí científico que você tem que levar ele até o final do curso, tá? Então, por isso que o conhecimento científico ele é desenvolvido na graduação, na pós-graduação, no mestrado, doutorado. É onde começa realmente as pessoas especializar naquele assunto. Porque quando a gente está lá no ensino fundamental e médio, você está estudando, mas você não tem esse embasamento ainda. Aí quando você chega na universidade, aí você tem que começar realmente a mudar o hábito da leitura. Aí você começa a ter textos técnicos. Quando eu falo para vocês, dependendo do texto, você tem que ter um dicionário. Por quê? Você está fazendo justamente o quê? A passagem do senso comum
que, por exemplo, seria lá você saindo do fundamental e médio, aonde você não trabalhava com textos científicos, e agora você está no mundo universitário e você precisa o quê? Aprender a ler, a entender textos científicos, porque são esses textos que vão te dar embasamento para você fazer o seu trabalho de conclusão de curso e seguir na sua área, especializando numa dessas disciplinas, numa dessas áreas do saber que vai te dar essa especialização no futuro aí, tá? Bom, vamos fazer agora algumas reflexões aqui do que a gente falou na aula de hoje, ó. Em nossa sociedade, o que simbologia a figura do cientista? Agora eu queria ver a participação de vocês. Bom, quando a gente fala assim, olha, cientista, o que é, quando a gente fala essa palavra assim, né, a figura de um cientista, o que simbologia isso para vocês, gente? Quem seria capaz de falar alguma coisa aí? Cadê a participação e interação? Agora eu quero ver. Cadê? Fica só eu falando aqui, ó. Em nossa sociedade, o que simbologia a figura de um cientista? Quando você pensa assim, fulano é cientista, e aí? E aí, e aí? Quem dá mais? Maria Luísa. Quem dá mais? Desculpa, não entendi. Olha só. Qual foi Em a nossa pergunta? sociedade, o que simbologia a figura de um cientista? Eu estou fazendo com vocês. Pesquisa. Peraí. Tá dando eco aqui. Eu estou fazendo com vocês algumas reflexões. Bom, em nossa sociedade, o que simbologia a figura de um cientista? Alguém falou aí, é o quê? A pesquisa. Isso, né? Porque esse cientista, ele vai pesquisar para justamente o quê? Trazer o conhecimento verídico sobre determinado assunto. Ok. O conhecimento advindo do senso comum é igual ao conhecimento advindo da ciência? Justifique. Sim, não, por quê? Olha, essas reflexões aqui, gente, vocês precisam responder por quê? Nós já estamos finalizando o conteúdo, já vamos entrar naquelas semanas de estudar para a prova, e isso aqui seria um bom teste para vocês estarem fazendo respostas discursivas. E aí, ó, o conhecimento advindo do senso comum é igual ao conhecimento advindo da ciência? Justifique. Sim, não, por quê? Não. Não. Tá, por quê? Porque o conhecimento do senso comum, eles não pesquisam para saber se aquilo é verdade ou não. Já o conhecimento científico tem uma pesquisa para poder comprovar se é verdade ou se é mito, né? Se é mentira. Isso, muito bem, tá vendo? Ó, essas formas de conhecimento devem ser distanciadas? Acho que não sei. Acho que depende. Depende por quê? Por que você acha que depende, Isa? Porque se que a evolução, no caso, a ciência, não sei formular, não. Tá, então, aqui é o seguinte, ó. Essas formas de conhecimento devem ser distanciadas? Não. Por que não? Porque, assim, a ciência, muitas das vezes, ela vai buscar lá no senso comum
a comprovação para dizer se aquela crendice, se aquele mito lá tem fundamento ou não. Aquilo que eu falei no início. Algumas coisas daquelas crendices populares foi estudada, foi pesquisada. E algumas realmente foi constatada que cientificamente estava certo. Mesmo sem, por exemplo, quando eu comecei a falar lá que o índio, né, eu coloco você lá numa tribo e você começa a pesquisar e você começa a ver que aquela receita caseira que ele faz ali é de um remédio, de uma erva, cura uma ferida de um outro índio ali, o negócio começa a cicatrizar. Quer dizer, alguns cientistas falaram, peraí, deixa eu ir lá no senso comum pesquisar. Porque eu venho crescendo ouvindo isso. Agora que eu estou estudando, eu vou lá a campo. Eu vou lá em loco. Então, meu campo o quê? Me joga lá numa tribo lá, eu vou ficar lá um dia em observação, vendo como é que eles fazem esses tratamentos medicinais e vou pegar lá as ervas, vou começar a pesquisar, fazer alguns experimentos aqui para ver se realmente tem fundamento. Aí alguns realmente tiveram fundamento sim, foram comprovados sim, outros não. Então, por isso que não pode manter o distanciamento. Por quê? Todo senso comum, ele foi pesquisado. Alguns realmente dão certo. Tanto que até hoje, no senso comum, algumas coisas que nossos avós falam pra gente, faz um chá disso, faz um chá daquilo, você fala assim, olha, não é que melhorou mesmo? Não precisa nem de ir na farmácia. Quantas pessoas que, muitas das vezes, tem uma hortinha, lá no quintal, e usa daquela erva ali como um remédio, e o negócio dá resultado. Então, aqui, essas formas de conhecimento devem ser distanciadas? Não. Por quê? Ainda que o senso comum ele é uma crendice, mas esse senso comum ele pode ser pesquisado pelo cientista. Então, a gente não deve manter o distanciamento. Por quê? Porque assim, o cientista, para ele poder pesquisar, ele tem que ter assim um porquê, uma ele tem que fazer uma investigação. Então, a maioria das investigações, ela vem do senso comum. Deixa eu lá comprovar cientificamente essa crendice popular. Então, elas estão ali, ó, juntas, né? Porque boa parte da ciência que foi comprovada, ou que vem sendo estudada, eles buscam muita coisa no senso comum, tá? Bom, continuando aí, ó. O conhecimento comum pode dar origem ao conhecimento científico? Sim, não. Pode. Sim, pode, exatamente. É mais ou menos parecido com a outra lá. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, que justamente é lá no senso comum, aonde eu não tenho uma comprovação científica, que eu vou buscar. Então, assim, geralmente, quando eu vou fazer uma pesquisa, a pesquisa é oriunda de um problema. Ou seja, qual é o problema? Aí, de cima desse problema, eu vou pesquisar. Então, por que esse remédio dá um resultado lá? Então, deixa eu estudar esse senso comum que os indígenas usam para eu realmente ver se cientificamente eu posso comprovar isso como uma receita oficial, como um remédio oficial, testado, tá? O que nos motiva a pensar em soluções? E aí, o que nos motiva a pensar em soluções? Buscar uma resposta para aquilo, uma solução. Exatamente. Tá vendo, gente? Então, assim, parece que é difícil, mas não é. Porque quando a gente fala com vocês assim, ó, aula a aula, se você está ali buscando, fazendo leitura
Daqui a pouco eu vou estar disponibilizando esses vídeos para vocês estarem revendo. É isso. Vocês vão daqui a pouco fazer prova com muita tranquilidade. Igual quando começou a aula. Hoje eu cheguei primeiro, porque geralmente vocês chegam primeiro do que eu. Hoje eu cheguei primeiro e a Isa estava ali envolvida numa AD de uma outra disciplina. É isso aí. É vocês se organizarem para realmente o quê? Aquelas duas palavrinhas, né? Eficiência, eficácia, conseguir entender e ter o resultado esperado. Então é isso. Na verdade, a aula de hoje ela foi até curta, ó. Mas por quê? Porque nós estamos chegando no final do conteúdo para as provas. Porque as provas de vocês serão 20. Cadê? 26, 27 de outubro e 3 e 4 de outubro. Então, nós estamos na semana do 7 ao 12. Aí, nas próximas semanas agora, a semana do 14 ao 19 é a semana que começa a não ter AD, que começa a entrar naquela semana de estudo, aquela semana onde a gente vai estar fazendo alguns simulados, dando algumas dicas de prova. Quer dizer, então, por exemplo, nessa aula de hoje, eu já comecei a finalizar ela com algumas reflexões, né? Algumas perguntas que eu joguei, e aí eu fui perguntando. É lógico que se fosse no momento presencial, né, a gente teria mais alunos ali, aí eu ia estar vendo vocês, ia estar instigando todo mundo a falar, fazer uma mesa redonda, vamos discutir isso e aquilo. Numa aula remota, online, muitas das vezes, né, fica mesmo o professor ali e um ou outro que fala, ou então a gente tem que dar uma puxada ali. Mas o objetivo é esse, é que vocês consigam fazer reflexões do que vocês estão estudando. Ou seja, as provas estão chegando, gente. Baseado no conteúdo, tá legal? Qual é a parte que eu preciso aprofundar mais um pouco? O que eu não estou entendendo direito? O que já está mais claro para mim? Que aí agora vocês vão precisar o quê? Administrar o tempo. Então, assim, você vê que as minhas primeiras aulas, elas eram até mais longas. Às vezes eu lembro que, acho que a primeira, a segunda, às vezes estourava até o tempo. Falei, não, gente, espera aí, agora temos que trocar de sala nas quartas-feiras. Agora não, porque o conteúdo, como ele é fragmentado, então, assim, até no momento presencial mesmo, tem conteúdo que você não leva o tempo todo. Aí você abre ali para um bate-papo com os alunos, aí você abre ali para, de repente, no resto da aula, o aluno está fazendo uma D. Entendeu? Então, para a aula de hoje, a gente finaliza aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Acho que não. Não? Então tá, obrigado pela participação de vocês. Vou finalizar aqui.